A Brasília para conversar com a Isabel Mega para olharmos sobre o futuro de dois personagens da política que agora saem, não é que eles saem de cena, mas saem num protagonismo, né, Isabel Mega? Temos Arthur Lira e Rodrigo Pacheco que deixaram os cargos de presidente da Câmara e presidente do Senado. E a dúvida que fica é para onde eles vão. Já há uma especulação em torno da possibilidade de Lira e Pacheco assumirem cargos no governo federal, se tornarem ministros. O que a gente tem de atualização sobre isso, hein, Isabel? Passada a despedida, passada a festa de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, como é que está a negociação política? O que deve definir, de fato, a entrada deles no governo federal? O Arthur Lira faz, neste momento, um cálculo político sobre seu futuro, né? Em primeiro momento, é importante trazer aqui também que a Aliados, ele não tem confirmado que já teria recebido este convite para integrar o ministério do presidente Lula, né? Os aliados defendem, sobretudo, o lugar de Lira no governo seria o Ministério da Agricultura, mas por lá muita resistência, porque você esbarra nos interesses do PSD, que é o partido que hoje tem o ministro Fávaro à frente dessa cadeira. Mas seria, de fato, o ministério com mais afinidade ali em relação aos temas para Arthur Lira. Então, em primeiro momento, é importante explicar isso, né? Esse convite não teria acontecido. Mas é claro que com esse assunto pairando no ar, a avaliação é de que você precisa fazer um certo cálculo político, porque lá na frente a pretensão inicial de Arthur Lira seria tentar uma vaga ao Senado Federal pelo estado de Alagoas. Então é preciso entender nesse cálculo, né? Se colar a imagem a do presidente Lula traz mais ou menos votos. Esse é um ponto que aliados nos disseram que deve pesar, sobretudo, em relação a essa decisão do agora ex-presidente da Câmara dos Deputados, que ficou por 4 anos na função. O maior desejo de Arthur Lira era fazer o seu sucessor e ele conseguiu emplacar com muita facilidade o nome de Hugo Mota, que não teve uma votação mais expressiva que a dele, né? Tiveram uma diferença de 20 votos em relação à última votação de Arthur Lira, quando ele teve 464 votos. E o Hugo Mota teve agora 444 votos. Aliados chegaram a ventilar também no final de semana a possibilidade de que ele pudesse ir para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, mas isso também não deve acontecer. Então, neste momento, o que ele avalia é, de fato, ter uma atuação ali no mandato parlamentar como deputado federal. Ele ganhou, inclusive, um gabinete reformado, bem próximo ali do plenário. É uma área onde são destinados esses gabinetes a ex-presidentes da Câmara dos Deputados, porque antes de ocupar essa função, o gabinete dele ficava bem distante, no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Então essa é uma opção e a outra opção seria, né, atuar ali diretamente no time de ministros do presidente Lula. Carol, muita negociação ainda acontecendo, né? Quando a gente traz ali um pouco do posicionamento do entorno de Arthur Lira, não significa que essa seja a visão do presidente Lula também, porque do lado de lá também se faz um certo cálculo político, mas achei interessante notar as movimentações do final de semana, porque tem alguns petistas que também fazem a defesa de que Lira seria muito bem-vindo ao ministério de Arthur Lira, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem outras vagas que estão sendo muito cobiçadas pelo grupo de Lira, que é o Centrão, Carol, lá na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, né? Se fala muito no nome de Isnaldo Bulhões, que é conhecido como líder dos líderes na Câmara dos Deputados, para assumir essa função. Essa é a defesa que faz o Centrão. Mas, por outro lado, alguns petistas pontuam que agora que você trocou uma peça que tinha ali uma falta de encaixe com o Planalto, que é Arthur Lira, que não se dava com quem está nessa função hoje, que é o ministro Alexandre Padilha, agora que isso aconteceu e tem Hugo Mota que consegue conversar com o Padilha, vocês vão trocar essa peça? Então, são várias questões ali que estão pairando no ar, mas sem definição nenhuma, Carol. Quem decide é o presidente Lula. Pois é, e é interessante, né, Isabel, o quanto que essa possibilidade do Lira
assumir um ministério no governo Lula também divide o próprio partido dele, porque o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, publicamente fala desse desejo de Lira não integrar o governo. Foi justamente no fim de semana que ele deu essa declaração pública, inclusive sinalizando que, olha, a distribuição de cargos já funcionou em algum momento na política, 20 anos atrás. Hoje já não funciona mais. Eu fiz um lirômetro neste final de semana ali, que a gente voltou num tete-a-tete com os parlamentares, circulando ali pelo Congresso Nacional, pelas festividades também para receber o Hugo Motta como presidente da Câmara dos Deputados. Então, brinquei bastante ali no contato com os parlamentares. E aí, como é que está esse lirômetro para assumir um ministério? E olha, Carol, a sensação que dá é que tem bem mais gente achando que Lira não assume o ministério do que achando que assume. Justamente porque esse cálculo político traria ali, na avaliação de muita gente que eu ouvi, mais proximidade com o fato de Lira não ver ali muita viabilidade política, pensando em 2026, em assumir o ministério de Lula, do que ver. Então, tudo isso sim pesa com toda a certeza, né? E é um xadrez difícil de ser resolvido de fato, né? Porque você agrada de um lado, desagrada do outro, PSD já não está tão contente assim também. É só a gente trazer as críticas de Kassab, né? Você trouxe aí o nome de um cacique do PP, eu trago o nome de um cacique do PSD. Então, de fato, é um xadrez muito difícil. E a gente conecta esse assunto também, Carol, com a agenda principal do dia no Palácio do Planalto, que é esse primeiro encontro do presidente Lula com Alcolumbre e com Hugo Motta, porque o que está pairando no ar são essas dúvidas no Congresso Nacional de quem vai ser o responsável por fazer essa ponte política, se Lula vai aceitar o nome do Centrão ou não. Os petistas defendem que, se houvesse troca, tinha que ser o nome do próprio PT. Então, a coisa ainda está muito solta ali, muita política acontecendo nos bastidores, muita gente falando muita coisa, mas ainda sem sinalizações de qualquer decisão de martelo batido do presidente Lula, Carol. Agora, essas conversas mais próximas ali, no tete-a-tete no Palácio do Planalto, ajudam um pouco a medir esse clima em relação a essa expansão dos poderes do Centrão no governo federal ou não. E como que isso pode ditar os arranjos políticos pensados para 2026. Agora, fora arranjos ali partidários, uma avaliação muito clara que há da própria base do presidente Lula é que tem que dar uma chacoalhada, Carol, para você trazer entregas do presidente Lula, para você, de fato, trazer medidas que cheguem na população. Arranjo partidário, na avaliação de muita gente que eu conversei no final de semana, não necessariamente faz esse efeito. Você tem que trabalhar a entrega, você tem que trabalhar a comunicação dessas entregas para que isso seja percebido pela população e você tenha ali uma margem para enfrentar melhor uma impopularidade que o presidente Lula não está habituado a ter. Isabel Mega, vamos falar bastante ainda hoje sobre essa mudança nos comandos das casas legislativas e o futuro de Arthur Lira e também Rodrigo Pacheco, sinalizando aí em várias oportunidades o sonho de ser governador de Minas Gerais.